Ponto de vista anatômico, polo superior do rim direito, ou seja, a parte superior do rim direito, e a parte inferior do rim esquerdo. Quero saber em que altura está a parte superior do rim direito, que altura está a parte inferior do rim esquerdo. Então tá aqui, do ponto de vista anatômico, polo superior do rim direito, polo inferior do rim esquerdo se estendem respectivamente, ou seja, tem que ser na ordem, na altura de. Então ele pede a altura vertebral que se estendem polo superior do rim direito, polo inferior do rim esquerdo. Rim esquerdo, rim direito. Então o que ele pergunta no exercício? Polo superior do rim direito. Então ele quer saber em que altura está o polo superior do rim direito, polo inferior do rim esquerdo. Então aqui eu tenho 4 vértebras, onde os rins eles têm a sua extensão toda. Então se a gente perceber aqui, ó, a gente percebe o seguinte, ó, polo superior do rim esquerdo fica na altura da vértebra T12. Essa é T12, ó. Olha as flutuantes aqui, ó. Então aqui eu tenho o 12º par de costelas flutuantes aqui. Então aqui é T12. Então o polo superior do rim esquerdo fica na altura de T12. Polo superior do rim direito fica na altura da vértebra L1. Polo inferior do rim esquerdo fica na altura da vértebra L2. Polo inferior do rim direito fica na altura da vértebra L3. Então os rins se estendem desde T12 até L3. Ó, T12, L1, L2, L3. Então os limites anatômicos dos rins têm relação direta com as vértebras. Então a pergunta foi: polo superior do rim direito e polo inferior do rim esquerdo. Então tá aqui, ó, polo superior do rim direito e inferior do rim esquerdo. Então o polo superior do rim direito se estende na altura da vértebra L1. Polo inferior do rim esquerdo se estende na altura da vértebra L2. A resposta aqui tem que ser L1 e L2. Então vamos ver, do ponto de vista anatômico, polo superior do direito e inferior do esquerdo, respectivamente na altura de. Olha lá, a primeira questão. L1 e L2? Sim. T12 e L1, vamos ver quem se estende de T12 e L1. Então o que tem T12? Polo superior do rim esquerdo. E L1? Polo superior do rim direito. L2 e L3, vamos ver o que a gente tem entre L2 e L3. L2, o que a gente tem? Polo inferior do rim esquerdo. E L3, polo inferior do rim direito. L3 e L4? L3, polo inferior do rim direito. L4 já está fora. L4 está aqui, ó. Já não pega a altura dos rins. Se vê vértebra L4, já não corresponde. T11 e T12, aqui da mesma forma, ó, T11 já está fora dos rins. T12 tá, mas T11... Então a resposta correta da questão 1 é a alternativa A, L1 e L2. Polo superior do rim direito se estende na altura da vértebra L1, polo inferior do rim esquerdo se estende na altura da vértebra L2. Essas são as referências anatômicas para vocês saberem a altura dos rins. Então entre T12 e L3 vocês têm os rins. O rim direito é levemente inferiorizado em relação ao rim esquerdo, tanto nos homens quanto nas mulheres. Aqui atribui essa condição. Então vamos lá, é o seguinte, uma coisa que vocês conseguem ver bem, abrir aqui a aba, a gente percebe o seguinte, ó, que o rim direito, anatomicamente, ele é mais baixo que o rim esquerdo. Ó. Então eles têm uma diferença aqui de cerca de 2 dedos. Isso é anatômico, tá? Em qualquer pessoa isso vai ocorrer, homens, mulheres, gordos, magros, quem for. Beleza? Por que isso ocorre? Porque aqui acima do rim direito a gente tem o fígado, tá? Então o fígado ele ocupa a maior porção do quadrante abdominal superior direito. Então ele é uma glândula muito volumosa, tá? Então é a glândula mais volumosa do corpo. Percebam? O rim ele ocupa a maior parte do lado direito. Então por esse motivo, o que o fígado vai fazer? Se ele ocupa uma grande porção aqui no lado direito, aí ele vai empurrar 2 órgãos importantes aí. O rim direito, ele empurra para baixo. Então, o rim direito, ele é inferiorizado em relação ao rim esquerdo por causa do fígado. E o fígado, pelo fato dele ser muito volumoso, está no quadrante superior direito, ele é infradiafragmático, ele fica logo abaixo do diafragma, ele empurra também o pulmão direito para cima. Então, quando vocês olham um raio-x de tórax, quer ver? Deixa eu abrir um raio-x de tórax para vocês verem. Só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, ó. Então, se eu abrir aqui um raio-x de tórax, o que eu vou perceber? Todo o raio-x de tórax, tá? É anatômico, ó. Eu percebo que o pulmão direito, ele é mais alto do que o pulmão esquerdo, ó. Então o pulmão esquerdo é um pouco mais baixo. Por que isso ocorre? Porque desse lado aqui a gente tem o fígado. Então o fígado empurra o pulmão direito para cima e o rim direito para baixo. Então quem empurra aí os órgãos, folgado o fígado, né? Ele empurra o rim direito para baixo, o pulmão direito para cima. Então esse fenômeno ocorre por causa do fígado. Beleza? Então vamos ver lá as opções que ele nos dá. Alternativa A. Como o
pulmão direito é mais volumoso que o esquerdo? Até é um pouquinho. Durante a inspiração, ele empurra o rim direito para baixo, deixando-o levemente mais baixo que o esquerdo. Com certeza não é o pulmão que faz isso, porque o pulmão é um órgão retrátil. O estômago fica posicionado em sua maior porção no quadrante superior esquerdo do abdômen. Vamos ver se é verdade isso aqui. Então aqui está a impressão estomacal, aqui, ó, a impressão gástrica, peritônio. Então ele está aqui, ó. Só que percebam aqui, ó, que o estômago ele vai ficar anteriormente ao rim esquerdo aqui, ó. Tá? Ele está anteriormente. E aí tem um outro detalhe também. Deixa eu só ver o final abaixo do rim esquerdo, empurrando para cima. Então não é o estômago que empurra o rim esquerdo para cima, tá? Não é o estômago que faz isso, porque o estômago fica posicionado anteriormente ao rim esquerdo. E um fenômeno interessante também. O estômago ele só fica dilatado quando ele está com alimento. Depois que ele está sem alimento, ele cola as suas paredes. Tanto que quando você está com fome e faz aquele barulho, e são as paredes do estômago roçando, tá? Então, não é o estômago que desloca o rim esquerdo. Então, vamos ver. O baço fica posicionado no quadrante superior esquerdo do abdômen, abaixo do rim esquerdo. Baço tá aqui, ó. O baço fica aqui, ó. Quadrante superior esquerdo. Aí ele falou que tá abaixo do rim esquerdo. Tá abaixo do rim esquerdo, não. Ele fica localizado látero superiormente ao rim esquerdo. Então, ali já tá errado naquele ponto. Então, ele fala que o baço empurra o rim esquerdo para cima. É mentira, tá? Então, o baço não tem uma relação direta com o rim esquerdo aqui, ó. Beleza? Então, tá aqui estômago. Então, não são eles. A maior porção do fígado, lobo direito, fica posicionado no quadrante superior direito do abdômen, empurrando o rim direito para baixo e o pulmão direito para cima. Vou nessa. Então, é isso que ele falou aqui, ó. Então, o fígado ocupa a maior parte do quadrante superior direito do abdômen. Ele falou que o lobo direito, que é esse aqui, ó. Então, esse aqui é o lobo direito do fígado. Ele ocupa a maior porção, empurra o rim direito para baixo, ele empurra o pulmão direito também para cima. Então aqui eu vou na alternativa D. Vamos ver aí. A maior porção do fígado, lobo esquerdo, aí já está errado porque o lobo esquerdo é a menor porção do fígado. Fica posicionado no quadrante superior esquerdo do abdômen. Então não é desse lado aqui que a maior parte do fígado fica localizada, não. A parte direita. Empurrando o rim esquerdo para baixo, o pulmão direito para cima. Nada a ver. Tá? Então aqui a questão correta é a questão D. Questão 2, alternativa correta é a alternativa D. O rim direito é mais baixo que o esquerdo por causa do fígado. O fígado empurra o rim direito para baixo. O ápice das pirâmides renais fica voltado para o A e leva o nome de... interessante. Então vamos ver as opções que a gente tem aí. O ápice das pirâmides fica voltado para onde? Para a papila, o cálice menor, para o cálice maior ou para o córtex renal. São as opções que ele dá aqui na primeira. E o ápice das pirâmides também é chamado de cálice menor, papila renal ou córtex. Vamos ver primeiro o que são os ápices das pirâmides renais. Então tem que saber o que são os ápices. É o seguinte, se a gente está falando lá, vamos direto ao assunto. O ápice das pirâmides. Vamos para as pirâmides renais, ó. Isso aqui são as pirâmides renais, ó, esses elementos que estão em azul aqui. Então, isso que está em azul são as pirâmides renais. Então, como toda boa pirâmide, ela tem uma base larga e ela tem um ápice estreito, beleza? Então, aqui eu tenho uma pirâmide. Isso aqui parece uma palheta de guitarra, né? Quem toca guitarra sabe que isso aqui parece uma palheta. Isso aqui é uma pirâmide renal. Então, tá aqui a base da pirâmide e o ápice da pirâmide. A base da pirâmide renal, ela fica voltada para o córtex renal, que é essa estrutura aqui, ó. Então, aqui é o córtex. Então, quem está voltado para o córtex é a base da pirâmide renal aqui, ó. Essa parte mais espessa dela. Essa porção mais fina corresponde ao topo da pirâmide renal. Ela é chamada de papila renal, tá? Então a papila representa o ápice das pirâmides renais. E a papila fica voltada para os cálices menores dos rins, tá? Se eu vier aqui desse lado, ó, o que eu tenho? Deixa eu só para deixar aquele desenho desse jeito. Então aqui eu tenho as pirâmides. Aqui eu vou ter os cálices renais, ó. Esses aqui são os cálices menores, tá? Esses que estão juntamente aqui, a papila renal, eu tenho a junção com os cálices menores. O conjunto de vários cálices menores forma esse aqui, ó, que é um cálice maior, tá? Então, um cálice maior é isso aqui, ó. Essa estrutura formada pelo conjunto de vários cálices menores. Beleza? Então, como que fica a estrutura anatômica da região? O ápice das pirâmides renais fica voltado para o cálice menor. Toda papila aqui eu tenho um cálice menor encaixado nele, tá? Então, aqui uma visão tridimensional para vocês verem. Então, nesses cálices menores também terão papilas renais encaixadas, ou seja, vão ter ápices de pirâmides renais aqui. Então, no caso, as papilas se encaixam no cálice
cálice menor e elas também são chamadas pilas renais. Então é isso que a gente tem que encontrar nessa questão. O ápice das pirâmides renais fica voltado para cálice menor. Então a gente vai excluir tudo que não tem cálice menor na questão. Então a alternativa A exclui, a alternativa C e a alternativa E exclui. Por quê? Porque o ápice das pirâmides fica voltado para os cálices menores. E o ápice das pirâmides também leva o nome de pila renal. Então a gente tem que ter uma questão aí onde aqui se encaixe cálice menor e aqui papila renal. E a alternativa, vamos ver o que aconteceu na alternativa D. Cálice menor está correto, mas ele falou que o ápice das pirâmides também leva o nome de córtex renal. Lógico que não, tá? Não tem nada a ver. Tá? Então o correto é falar que o ápice das pirâmides renais fica voltada para os cálices menores e a papila renal é o outro nome do ápice das pirâmides. Então esse é o correspondente da questão 3. Questão 3, alternativa B. O ápice das pirâmides fica voltado para o cálice menor e também é chamado de papila renal. Questão 4. Após a passagem pelos ductos coletores, os néfrons, a urina é conduzida até os ureteres, atravessando em ordem as seguintes estruturas. Então olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Os ductos coletores, cara, é uma das coisas mais importantes que vocês têm que saber. Aqui eu tenho um néfron, tá? A sua parte vascular, tá? A parte vascular do néfron e a parte tubular do néfron. A parte tubular vai ser por onde vai ser conduzida a urina, tá? E a porção terminal dele é o ducto coletor, que é essa estrutura aqui, ó. E o que vocês têm que entender é que essa porção superior do néfron, onde fica o glomérulo, cápsula de Bowman, arteríola eferente, aferente, isso aqui fica no córtex renal, tá? Então isso está no córtex. Você tem que entender o seguinte, isso aqui é o córtex, isso aqui é a medula renal. Então essa estrutura do néfron é longa, por quê? Porque ele se estende desde o córtex até a medula renal. Por isso que a medula renal tem essa estrutura cheia de linhas aqui, por causa da presença dos ductos coletores e da alça de Henle, tá? Então ele deixa ele com essa conformação, a lisa. Então o ducto coletor ele está entrando aqui na medula renal, certo? Conduzindo a urina que está sendo formada. Então os materiais que estão passando pelos rins e não são reabsorvidos de volta para a corrente sanguínea devem ser conduzidos para formar a urina. Então eles têm que acontecer o que aqui? Eles têm que fluir dos capilares, aqui eu tenho os capilares peritubulares, então ele vai ter que fluir dos capilares peritubulares para o sistema de túbulos renais. Para quê? Para ser conduzido aqui ao ducto coletor. E aí o ducto coletor faz o quê? Conduz essa urina já formada aos cálices menores aqui, porque o ducto coletor, o que vai acontecer? A presença de milhares de ductos coletores aqui numa pirâmide renal se une para formar um cálice menor aqui. Então você tem que entender que um cálice menor é formado por milhares de ductos coletores. Então os ductos coletores conduzem a urina até os cálices menores. Aí os cálices menores conduzem a urina aos cálices maiores e os cálices maiores conduzem a urina à pelve renal. Então, como que é esse esquema aqui da pelve renal? É assim, ó. Quando a urina é formada, é conduzida pelo ducto coletor, aqui na medula renal. Então, é na medula renal que a gente produz a urina. A urina está sendo produzida aqui, ó. E aí, essa estrutura tubular aqui, ela se estende toda a medula renal, aqui, toda a pirâmide renal. E aí, esse ducto coletor aqui, que é o ducto coletor de urina, ele se estende até os cálices menores, ou seja, o conjunto de um monte de ductos coletores forma um cálice menor. Um conjunto de vários cálices menores, e vocês verem que os cálices menores, né, vocês viram anteriormente, que eles se unem à papila da pirâmide aqui, ó. O conjunto de vários cálices menores forma um cálice maior. O conjunto de vários cálices maiores forma a pelve renal. Então o fluxo da urina depois que ela é formada é o seguinte: ducto coletor, cálice menor, cálice maior, pelve renal. Esse tem que ser o caminho que está explicado lá no desenho, tá? Então esse vai ser o caminho que a gente vai ter que atravessar, beleza? Cálice menor, cálice maior, pelve renal. É isso que a gente espera. Então olha lá, após a passagem pelos ductos coletores dos néfrons, a urina é conduzida até os ureteres atravessando em ordem as seguintes estruturas. Então se a gente já sabe que a ordem é essa, ó, cálices menores, cálices maiores, pelve, o que a gente tem que fazer aqui? Sempre que vocês forem fazer uma prova de concurso, uma prova de múltipla escolha, se vocês têm certeza daquilo, excluam, vão por exclusão. Então, nesse caso, a gente vai excluir todas as questões onde a gente não tenha cálice menor. A alternativa C tem cálices menores e a alternativa D tem cálices menores. Então, o que a gente vai fazer? Exclui essas duas aqui. A gente vai excluir A e B porque não tem cálices menores. Aqui a gente não sabe ainda, mas pode ser nenhuma das alternativas.
alternativas. Então vamos ver como que é o fluxo aqui da C. Cálices menores, cálices maiores, pelve renal, vamos ver aqui. Cálices menores, cálices maiores, pelve renal. Beleza. Com certeza essa alternativa aqui. Por que a D não é? Cálices menores, pelve renal e cálices maiores. Porque aqui a ordem está invertida. A sequência correta é menores, maiores, pelve. Então as outras aqui também não podem ser e nenhuma das alternativas também não é, porque a C se encaixou aqui no perfil que a gente espera. Então após a passagem pelos ductos coletores dos néfrons, a urina é conduzida até os ureteres atravessando em ordem os cálices menores, os cálices maiores, vamos de novo, em ordem, os cálices menores, os cálices maiores, a pelve renal e posteriormente a urina é conduzida aos ureteres. Então na questão, a alternativa correta é a alternativa C. Menores, maiores, pelve renal. As colunas renais são um importante ponto de passagem dos vasos sanguíneos renais em direção ao córtex. Elas ficam localizadas. Quando fala elas, né, as colunas renais ficam localizadas entre as papilas, entre os cálices maiores, posteriormente a pelve renal, entre as pirâmides renais, voltadas para a base das pirâmides. Então vamos ver quem são as colunas renais. Seguinte, para entender quem são as colunas, aqui está fácil. Então basicamente o rim é dividido assim, ó. Porção externa é o córtex. Então, porção interna, que são as pirâmides renais, é medula renal. Mas percebam que entre as pirâmides renais, ó, existem espaços aqui, que são continuidade do córtex aqui, ó. Esses espaços aqui são as colunas renais. Então, as colunas renais são esses espaços entre as pirâmides. Por que são colunas renais, né? Porque parecem colunas de sustentação mesmo, né? Então, se você vê, se aqui fosse uma base e aqui fosse o alto de um prédio, no meio deles a gente tem as colunas. Beleza? Então as colunas renais são um ponto importante de passagem. Percebam que os vasos sanguíneos, né, quando penetram nos rins, eles têm que chegar ao córtex. Para os vasos sanguíneos chegarem ao córtex renal, eles têm que atravessar as colunas, tá? Então, geralmente o pessoal não entende a função das colunas renais, acha que é meramente ornamental, né? Mas não é funcional, tá? Então, as colunas renais, elas são ponto de passagem dos vasos sanguíneos em direção ao córtex. Então, esses vasos sanguíneos aqui, ó, percebam que eles sempre, ó, vou pôr as artérias e as veias aqui. Todos eles, ó, têm que atravessar as colunas renais para chegar ao córtex. Porque a razão de ser do sangue, quando ele entra nos rins, é chegar ao córtex para ser filtrado. Que a filtração glomerular vai acontecer no córtex renal. Então todo o sangue que entra nos seus rins tem que chegar no córtex. Ele só chega no córtex se ele atravessar as colunas. Beleza? E essas colunas renais, elas ficam entre as pirâmides renais. Esse é o local que elas estão. Vamos ver as outras questões. Então tá aqui, ó. Então a alternativa correta é D, mas vamos ver. Entre as papilas renais, lógico que não, né? Então tá aqui as papilas renais aqui, ó. Isso aqui é a papila renal. A papila renal tem conexão com os cálices menores. Então aqui estão as colunas. Então não estão entre as papilas. Estão entre as pirâmides propriamente ditas. Entre os cálices maiores, então está aqui um cálice maior. Com certeza não. Posteriormente a pelve renal. Então vamos ver o que está posteriormente a pelve renal aqui. Posteriormente a pelve renal tem pelve renal. Beleza? Então não tem nada atrás da pelve renal. Entre as pirâmides, ok? Voltado para a base das pirâmides renais? Não, quem está voltado para a base da pirâmide é o córtex renal. Beleza? Então não são as colunas. Córtex. Então aqui na questão 5, a alternativa correta é a alternativa D. As colunas renais ficam localizadas entre as pirâmides renais. Questão 6. 6 e 7 são questões referentes à vascularização dos rins. 4, tá? Então as questões 6 e 7 são referentes à aula 4. Então, aqui a aula 4 é a aula de vascularização dos rins, tá? Todo o esquema vascular de entrada das artérias e de saída das veias, vocês encontram na aula 4. Então, é uma aula muito importante para você entender como o sangue entra e sai dos rins, tá? Vamos ver qual que é a pergunta aqui, 6. Artérias interlobares são ramificações de qual artéria? Então vocês têm que lembrar o seguinte, ó, as artérias se ramificam, elas formam ramos, beleza? Então eu tenho uma artéria única e essa artéria única forma ramos, como se fossem galhos de árvores.
As veias, elas têm os ramos e esses ramos se agrupam. Esse agrupamento que eu tenho aí para formar as veias é chamado coalescência, tá? Então, os capilares venosos coalescem para formar as veias. As artérias se ramificam para formar os capilares, tá? Então, o nome dado à junção das veias é coalescência. Elas coalescem. Gente, é coalescência, não covalescência, tá? Toma cuidado para vocês não confundirem artérias interlobares com artérias interlobulares, que são coisas diferentes, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Para entender o esquema vascular, já que a gente já tá com uma aqui, isso aqui são as artérias, ó, o esquema arterial dos rins. Como que as artérias entram nos rins? Tem um esquema legal aqui, deixa eu tirar a veia cava da frente, aqui isso aqui é a veia cava inferior. Olha só que legal, ó. As artérias renais são ramos da artéria aorta abdominal. Aqui eu tenho o rim esquerdo e aqui eu tenho o rim direito. Olha que legal. A artéria renal direita é mais curta que a artéria renal esquerda. Opa, a artéria renal esquerda, esquece o que eu falei. A artéria renal esquerda, ela é mais curta do que a artéria renal direita. Por quê? Porque a artéria renal direita, ela tem que atravessar a veia cava inferior, então ela tem um trajeto um pouco mais longo aí. Porque a artéria aorta abdominal, ela se desloca um pouquinho para o lado esquerdo aqui no abdômen, tá? Então a direita vai ser um pouco mais longa aqui, beleza? Então tem aqui só um detalhe anatômico para vocês verem. Isso é anatômico. Então aqui eu tenho a artéria renal, ó, e seus ramos. Tá vendo que ela está se ramificando? Quais são os ramos da renal? Até chegar lá no córtex, ó. Super fácil, ó. Aí a gente nem vai precisar ver tudo. A artéria renal é a principal. A artéria renal é ramo da artéria aorta abdominal. Artéria renal. Aí a artéria renal vai dar origem a duas artérias segmentares aqui, ó. Beleza? Então aqui eu tenho as artérias segmentares dos rins. Essas artérias segmentares posteriormente vão se ramificar em artérias interlobares, porque elas entram lobos renais. O que é um lobo renal, Rogério? Um lobo renal é um espaço que contém córtex renal e uma pirâmide renal aqui, ó. Então esse triângulo aqui, ó, um córtex e pirâmide renal aqui, é um lobo renal. Então isso é um lobo renal. Então as artérias que penetram nos lobos são as artérias interlobares. Aí as artérias interlobares se ramificam aqui na região das colunas renais, formando a artéria arqueada aqui, na verdade as artérias arqueadas. Ó. Por que a artéria arqueada? Porque ela entra na coluna e aqui na região da base da pirâmide ela faz um arco, tá? Então esse arco formado dá nome a essa artéria aqui. Essa aqui é a artéria arqueada, beleza? E a artéria arqueada, ela vai fazer o seguinte, se você observar aqui no córtex renal, ó, a gente percebe aqui, pequenos vasos sanguíneos, os vermelhos são ramos da artéria arqueada, que são as artérias interlobulares, beleza? E depois das artérias interlobulares, vocês vão ter a famosa arteríola aferente, tá? Então a arteríola aferente, ela fica localizada posteriormente a essa interlobular. Então basicamente, se a gente for falar de ramificações da renal, quais serão as ramificações dela? Artéria renal, artérias segmentares, artérias interlobares, artérias arqueadas e artérias interlobulares. Então a sequência ficou assim: renal, segmentar, interlobar, arqueada e interlobular. Beleza? Tá, vamos lá. As artérias interlobares são ramificações da artéria renal, da artéria arqueada, das interlobulares, da arteríola eferente ou das artérias segmentares. Então vamos ver de quem que as artérias interlobares são ramos. Primeiro, quem são as artérias interlobares? São essas aqui, ó. São essas que ficam na região dos cálices renais, aqui, beleza? Então eu tenho a renal, segmentar e interlobar. Então se essa aqui é interlobar, ela é ramo dessa. Então as interlobares são ramos das artérias segmentares dos rins. Questão 6, alternativa E. As interlobares são ramificações das artérias segmentares dos rins. Dá uma olhadinha nessa animação, todos vocês. The structures of the urinary system function to filter blood and remove waste from the body. The kidneys are the blood filtering organs. Blood enters the kidneys through the renal arteries. Within the kidneys, substances are filtered out of the blood into urinary structures. Some substances are then reabsorbed back into the blood, and others are secreted into the urine. This three-step process cleans blood and creates the waste product urine. Urine exits the kidneys and moves down the ureters to the bladder. As the bladder fills, interactions with the brain and nerves contract and relax muscular structures, and urine is pushed out through the urethra in a process called micturition. Tá em inglês, para quem não
não entende o inglês, vamos ver aqui o esquema vascular aqui. Ó. Quando a gente fala de vascularização dos rins, tragem, pressão arterial, tudo isso, olha só o que a gente tem que entender. Que o sangue entra pela artéria renal, aí ele se difunde pelos rins e tal, e aí ele vai chegar até o córtex. E é que o córtex vai ter que tomar uma decisão. Ele vai ter que reabsorver algumas substâncias que são necessárias para o seu organismo. E o que ele vai fazer quando ele reabsorve? Ele vai conduzir esses elementos que são reabsorvidos para as veias, e aí isso volta para a corrente sanguínea, entendeu? Então olha só, entrou pela artéria renal, se ramifica para o córtex, o que for de volta, né, o que for reabsorvido, volta pelas veias para a corrente sanguínea, vai lá para o coração de novo. Elementos que têm que ser eliminados, e não são só substâncias tóxicas, são também excessos de substâncias. Por exemplo, excesso de cálcio, sódio, potássio, água. Excesso de qualquer substância presente na corrente sanguínea vai fazer o seguinte, ó. Então vamos supor o cálcio em excesso. Como se desenvolve a osteoporose? Então a pessoa começa a ter desmineralização óssea, uma alta atividade dos osteoclastos, e eu começo a tirar cálcio dos ossos e mandar esse cálcio em direção à corrente sanguínea. O excesso de cálcio na corrente sanguínea, quando chegar aqui nos rins, o rim percebe e fala, opa, as taxas de cálcio estão muito elevadas. Ao invés dele devolver esse cálcio para a corrente sanguínea, isso pode causar alguns problemas para a gente, ele vai fazer o seguinte, ele vai jogar esse cálcio para a urina. E aí o que a pessoa vai ter é a chamada hipercalciúria. Eu vou ter a eliminação do excesso de cálcio pela urina. Beleza? Então, substâncias tóxicas ou que estão em excesso, ao invés de voltar para as veias, vai ser conduzido aqui para a pelve renal e ureter na forma de urina, inclusive a água. Você pode tomar 20 litros. Olha, eu vejo umas coisas na internet, vocês já devem ter visto isso, que você tem que tomar 2, 3 litros de água por dia, que se você tomar mais do que isso você pode morrer. Meu, tem cara falando na internet que se você tomar mais de 3 litros de água por dia você pode morrer. Isso nunca vai acontecer, exceto se a pessoa tiver problemas renais crônicos. Qual que é o problema da insuficiência renal crônica? Quando as substâncias entram nos rins, o rim não tem a capacidade de filtrar essas substâncias. Então, do jeito que entra, sai, tá? Volta para a corrente sanguínea. A quantidade de urina formada no renal crônico é muito pequena. Então ele tem dificuldade de eliminar excretas e excessos. Então por isso que a pessoa vai ficar com excesso de ureia e ácido amônia na corrente sanguínea. E aí tem que fazer hemodiálise. E um dos problemas aí, falou, é a pressão arterial. Por que a pressão aumenta? Juntamente com as substâncias tóxicas que a gente elimina na urina, a maior parte da composição da urina, que é 95 ou 97% da urina, composta de água. 95 nada, 99% de água, tá? Então tem 95% de solutos na urina. Aí o que vai acontecer? Ela tem que ser eliminada. Tá? Então se eu tomar 10 litros de água, eu vou ter que eliminar 9,5 litros de água, entendeu? Então, para que eu faço isso? Para equilibrar a pressão arterial. Porque quando você bebe água, o que acontece? A água desce pelo digestório e é absorvida pelo intestino grosso para a corrente sanguínea. Então, se você tomou 2 litros de água, o que acontece? Esses 2 litros de água entram na corrente sanguínea e aí o seu volume sanguíneo aumenta. Quando aumenta o volume sanguíneo, eu tenho aumento da pressão arterial. Quando eu tenho esse aumento de volume e aumento da pressão arterial, quando esse aumento de líquido chegar nos rins, na hora ele fala, dá água aí nesse sangue. O que ele vai fazer? Ele vai jogar o excesso de água para a urina. Por isso, quando você bebe muita água, você faz muito xixi. Você pode tomar 20 litros de água hoje. Você vai urinar 19,5 litros. Você não vai morrer. Eu ouço umas teorias por aí que, pelo amor de Deus, não dá vontade nem de... dá preguiça de discutir isso aí. Tá? Mas, na verdade, a gente tem um órgão que faz isso. Faz a eliminação do excesso de líquido. Quando você elimina o excesso de líquido, você equilibra a pressão arterial. Por isso que renais crônicos têm aumento de pressão. Porque eles não têm a capacidade de produzir a urina. O excesso de água aqui, né, o volume plasmático aumentado, ele não vai ser eliminado na forma de urina. Ele vai voltar, esse excesso de água vai voltar para a corrente sanguínea, mantendo altos os níveis plasma sanguíneo, ou seja, a volemia, tá? O volume sanguíneo fica constantemente, né, permanentemente aumentado. Então é por isso que problemas crônicos dos rins levam a problemas de pressão arterial. Então são problemas renais que acarretam problemas de pressão, e não o contrário. Beleza, é isso aí. Então, isso é uma coisa importante da gente ter em mente. Vamos ver as próximas questões. A questão 7. A união das veias arqueadas nos rins forma a veia, vamos ver as opções, interlobares, interlobulares, arqueadas proximais, renal, veia cava inferior. Então, a gente tem que ver onde as veias arqueadas coalescem, tá? Para formar, a união das veias arqueadas, tá? Onde as veias arqueadas coalescem para formar uma nova veia, beleza? Vamos ver quem são as veias formadas depois da arqueada. Então, vamos lá, já está aqui, ó. Então,
Uma coisa legal também de salientar, gente, já que a gente falou da artéria, falar da veia renal também, né? Olha só uma coisa aqui. Percebam que a veia cava inferior fica mais deslocada para o lado direito aqui, tá? E a artéria aorta abdominal fica mais voltada para o lado esquerdo. Então vocês viram que a artéria renal esquerda é mais curta e a artéria renal direita é mais longa. Agora, olha só o fator contrário, ó. A veia renal direita é mais curta. Por quê? Porque a veia cava inferior está do lado direito. E a veia renal esquerda é mais longa, porque ela fica mais longe da esquerda. Beleza? Então isso é um outro detalhe. Vamos fazer o seguinte, vamos chegar aqui pertinho, então vamos ver quem são as arqueadas. Aí, na verdade, vocês já sabem. Para isso a gente vamos tirar tudo que é vermelho aqui para não confundir a gente. Deixar só a parte azul. Tirar a pelve também, tirar a turma toda. Então quem são as arqueadas? As arqueadas são essas aqui, ó. Então o que eu vou ter aqui na formação das veias renais? Só vai ter um nome aqui que não tem em relação às artérias. Então vocês vão ver o quê? Que aqui na região do córtex tem as veias interlobulares. Tá? Então aqui eu tenho as interlobulares. As interlobulares chegam aqui, formam a veia arqueada, que atravessa a coluna renal. Então essa aqui é uma veia arqueada. É que se eu copiar aqui, ó, pega todo mundo. Então aqui eu tenho a veia arqueada. O que o exercício quer saber? Quem é essa aqui, ó? Essa próxima. Essa aqui é a veia interlobar, tá? Então aqui é a veia interlobar. Aí o conjunto de várias veias interlobares forma aqui a veia renal. Então aqui está a renal, aqui as veias interlobares e as veias arqueadas. Então a veia formada depois da arqueada é a interlobar. Então é isso que a gente tem que encontrar lá no exercício. Então vamos ver, a união das veias arqueadas nos rins forma a veia, ou as veias interlobares. Por que não é interlobulares? Porque as veias interlobulares, elas vêm antes da arqueada, tá? Então aqui tem as interlobulares, a arqueada e as interlobares aqui. Não confunda interlobar com interlobular. Questão 7, alternativa correta é a alternativa A. As veias arqueadas formam as veias interlobares. Questão 8. Os rins são órgãos retroperitoneais e tem essa classificação por estarem, vamos ver as alternativas, envolvidos completamente pelo peritônio posterior, lâmina visceral do posterior. Aí aqui a gente vai ver uma coisa interessante. Para a gente ver essa questão, a gente faz o seguinte. Vamos aqui nessa aula, posição dos rins. Eu vou destacar aqui o peritônio. Então, aqui eu tenho o peritônio. O que é o peritônio? O peritônio é a membrana que reveste e protege os órgãos abdominais em geral, tá? Então os órgãos abdominais em geral são revestidos e protegidos pelo peritônio, tá? Que é essa membrana que está em azul. Nem todos os órgãos ficam totalmente protegidos pelo peritônio. Então a gente percebe o seguinte aqui, ó, que a porção posterior aqui, ó, do lobo direito, fígado, não está protegida pelo peritônio. Os rins não são protegidos pelo peritônio, ó, em nenhuma parte deles. O rim tem um contato com o peritônio na sua parte anterior, tá? Então o rim fica em contato com o peritônio na porção anterior. Os ureteres também não são protegidos pelo peritônio. E aqui o teto da bexiga urinária também não fica protegido pelo peritônio, tá? Então, basicamente, é isso que classifica o rim como órgão retroperitoneal. Ele está posicionado posteriormente ao peritônio e ele não fica protegido completamente pelo peritônio, somente sua porção anterior. Os elementos protetores dos rins são outros, não é o peritônio. Então, basicamente, todos os órgãos abdominais estão protegidos pelo peritônio. O que a gente pode destacar mesmo aqui que não fica protegido, de fato, são os rins. Beleza? Eles não ficam protegidos pelo peritônio. E aqui tem alguns problemas aqui nas questões que eu gostaria até de dividir com vocês. Peritônio posterior. Isso aqui não existe, tá? Quando você vê esse nome aqui, ó, lâmina visceral, beleza. Mas quando a gente fala de peritônio posterior, eu fiz isso aqui para induzir vocês. Por quê? Para parecer que a parte posterior do peritônio protegia os rins, tá? Mas isso aí não existe, tá? Então, peritônio posterior é uma coisa que não existe. Envolvidos pela lâmina posterior do peritônio visceral, o peritônio visceral fica em contato com as vísceras abdominais, exceto os rins e ureteres, principalmente. Então o rim fica entre o peritônio e os músculos da coluna vertebral. D. Posteriormente ao peritônio, mas não envolvido por ele. Ok, alternativa D. Não está envolvido pelo peritônio, mas está posteriormente a ele. Por isso que leva o nome de retroperitoneal, tá? Porque ele fica posicionado posteriormente ao peritônio. Posteriormente ao peritônio, envolvido completamente
diretamente pela lâmina parietal. Não. A lâmina parietal, peritônio, não envolve os rins, tá? Vocês podem ver que a lâmina parietal, que vai ser essa mais externa aqui, que está em verde, ela envolve a turma toda aí, menos os rins, tá? Então a lâmina parietal não envolve os rins. Então os rins são órgãos retroperitoneais, porque ficam posicionados posteriormente ao peritônio, retroperitoneal, porém não são envolvidos por essa membrana. Mas aí vem a perguntar, mas por quem são envolvidos? A gente vai ver aqui na questão 10, tá? Quais são as estruturas pertencentes ao hilo renal? Essa tá fácil, essa é a questão mais fácil do mundo, né? Então vamos lá para onde eu acho o hilo renal. Isso aqui é a questão mais fácil do planeta, né? Alguns órgãos do seu corpo têm hilo. Hilo, ponto de entrada de vasos sanguíneos e alguma estrutura pertencente ao órgão. Nesse caso aqui, os vasos sanguíneos e a pelve renal, que é uma estrutura pertencente aos rins, ele representa o que é chamado hilo renal, tá? O que é hilo? É o conjunto da artéria renal, veia renal, pelve renal. E protegendo-os, a gente tem uma gordura em volta deles, tá? Que é a gordura hilar. A gordura hilar, que é uma continuidade da gordura perinéfrica, tá? Aquela gordura de proteção dos rins que a gente vai ver posteriormente. Então, os elementos que pertencem ao hilo renal são a artéria renal, a veia renal e a pelve renal. Vamos ver quais são as opções que ele me dá lá. Quais são as estruturas pertencentes ao hilo renal? Artéria e veia renal apenas? Não, falta pelve renal. Artéria, veia e pelve renal? Eu vou. Veia renal, pelve renal apenas? Não. Córtex e medula renal? Com certeza não. Colunas, papilas e pirâmides renais? Com certeza não. Hilo é ponto de entrada de vasos sanguíneos e uma estrutura pertencente somente àquele órgão. Por exemplo, a gente fala, estrutura pertence somente àquele órgão. O que é isso, né? Por exemplo, a pelve renal é uma coisa que só existe nos rins. Se você pegar um pulmão, por exemplo, você tem os brônquios entrando nos pulmões. Brônquio é uma coisa que você só tem nos pulmões. Só que os brônquios entram junto com a artéria e com a veia pulmonar. Então ali eu tenho o quê? Eu tenho o hilo pulmonar. Eu tenho o hilo hepático, onde eu tenho entrada de artéria, veia porta e canal biliar, que é a tríade portal. Na tríade portal, né, na entrada do fígado, a gente tem o hilo hepático. O hilo é um local de entrada de vasos sanguíneos e uma estrutura pertencente somente ao órgão, no caso dos rins, a pelve renal. Então a alternativa correta aqui é a alternativa B. As estruturas pertencentes ao hilo renal são a artéria, a veia e a pelve renal. De superficial para profundo, os envoltórios dos rins são... Olha só o peritônio aqui, ó. O peritônio parietal é essa estrutura em branco aqui, ó. Percebam que o peritônio, ele envolve a galera toda aqui, ó. Menos os rins que estão aqui, ó. Então aqui eu tenho os rins, ó. Olha o peritônio passando aqui, ó. O peritônio está passando longe dos rins. Olha aqui, ó, só para você ter uma ideia melhor. Está em preto aqui, ó. Então, como os rins são retroperitoneais, o peritônio não reveste os rins, beleza? Porque os rins são órgãos retroperitoneais. Isso já é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Então, quem protege os rins? Os rins têm uma tripla camada protetora. E aí aqui fica melhor para vocês entenderem, ó, qual é essa tripla camada. A camada que fica em contato direto com os rins, que é essa que está em preto aqui, ó. Então em verde está o rim. Essa camada em preto aqui, ó, é a famosa cápsula renal. Então a cápsula renal é uma cápsula fibrosa de tecido conjuntivo que reveste os rins, tá? Então aqui eu tenho a cápsula fibrosa dos rins, beleza? Então aqui tem a cápsula renal. Externamente, ou seja, prendendo os rins na cavidade abdominal, eu tenho essa membrana que está em azul aqui, ó, é chamada fáscia renal. Então a fáscia renal, ela se une principalmente aos músculos da parede posterior do abdômen, tá? Então eu tenho aqui a fáscia renal externamente. Então não é peritônio que protege os rins, é a cápsula renal internamente e a fáscia renal externamente. Entre as duas, eu tenho uma gordura, que é chamada gordura perinéfrica, tá? Então vocês percebam aqui, ó, que em volta dos rins tem uma camada de gordura aqui, que é um prolongamento do mesentério, tá? E essa gordura é chamada gordura perinéfrica, e ela fica entre a fáscia renal e a cápsula renal. Então é assim, ó, a estrutura mais superficial, proteção dos rins, é a fáscia renal. A intermediária é a gordura perinéfrica, e a mais profunda é a cápsula renal. E aqui na região da pelve renal, eu vou ter aqui um espessamento dessa gordura perinéfrica, formando a gordura perihilar, tá? Ou gordura hilar, tá? Então é a mesma gordura que eu tenho aqui na gordura perinéfrica. Então esses são os elementos protetores dos rins. Então quem protege os rins é a fáscia renal, a gordura perinéfrica e a cápsula renal. Não tem peritônio no jogo aí. Então vamos ver, de superficial para profundo, de fora para dentro. Aqui
eu coloquei as opções de peritônio para vocês darem aquela pensada, né? Peritônio parietal existe, peritônio posterior não. Aqui já está tudo errado, mas é para vocês refletirem sobre isso mesmo, tá? Então peritônio posterior não existe. Então não é o peritônio. Tudo que tiver peritônio aqui você pode excluir, tá? Então aí a gente vai ver as próximas. Então, se a gente ver por onde tem peritônio, a gente pode excluir A, B e E. O peritônio, porque o rim é retroperitoneal. De fora para dentro, superficial para profundo, cápsula renal, gordura e face renal. Não, isso aqui é de profundo para superficial. Ó. A cápsula renal, ó, ela protege profundo para superficial, então, tá? Nessa questão tá ao contrário. Cápsula, gordura perinéfrica, face renal. Não é essa, tá? Alternativa D. Face renal é a mais superficial? É. A intermediária é a gordura perinéfrica? É. A mais profunda em contato com os rins é a cápsula renal? Sim. Então aqui a gente tem a alternativa D. Então a questão 10, a alternativa correta é a alternativa D. De superficial para profundo, os envoltórios dos rins são a face renal, a gordura perinéfrica e a cápsula renal.